Seja muito bem-vindo ao Dinheiro Limpo Podcast, mais um episódio incrível, hoje numa vibe diferente, mas para resolver um problema pontual. O que é que nós fizemos? Nós decidimos ouvir as vossas dificuldades, conectamos diretamente com vocês, entendemos quais são os vossos problemas e queremos resolvê-los, porque aqui nós estamos para resolver problemas das pessoas. Então, nós recebemos várias mensagens durante os últimos dias e decidimos selecionar as melhores para trazê-las aqui numa resposta pública, porque acreditamos que são problemas comuns de quem nos ouve e que podem ajudar vários indivíduos e várias famílias. Então o Dinheiro Limpo Podcast hoje é contigo, tu és o convidado especial dessa edição, tu que estás em casa e tu que estás em Angola, tu que estás em Moçambique, em Portugal, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, nós vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo para que tu possas mandar as tuas dúvidas por áudio e obviamente noutros episódios a gente vai conversar sobre isso. Como vocês sabem, o nosso podcast é patrocinado pelo BNI, o Banco de Negócios Internacional, e o BNI está connosco durante a terceira temporada como patrocinador oficial. Incrível, um banco idôneo, extremamente responsável, com muito bom histórico em Angola e noutros lugares também, e vocês podem obviamente pesquisar mais a respeito do banco e validar qualquer tipo de início de relação com ele. Entendemos que estamos super confortáveis com essa ideia, temos uma proximidade enorme com o patrocinador e isso deixa-nos orgulhosos por saber que é um banco que fala a língua das pessoas, que está perto das pessoas e quer efetivamente trazer soluções inovadoras e que resolvam de facto o problema de todos. O que é que nós fizemos? Recebemos aqui várias mensagens, algumas delas, por acaso, na hora que eu ouvi, foram de grande surpresa para mim, não estava à espera, e outras eu preferi não ouvir para dar aqui uma resposta sem nenhum viés, uma resposta direta, que faça sentido, faça a situação que nós estamos agora, e eu quero dar uma resposta super instantânea, super realística, a mais verdadeira possível, não só com base naquilo que tu queres e desejas, mas também na forma como eu penso e no efeito que essas situações tiveram comigo e com as milhares de pessoas que eu conversei ao longo dos últimos anos. Eu vou colocar aqui o primeiro áudio para nós ouvirmos e eu quero que vocês tenham noção de que essa pergunta pode fazer muita diferença na tua vida. Então faz o quê? Pega uma caneta, pega um papel, toma notas e tenha a certeza que consegues aplicar isso na tua vida, porque isso aqui é uma aula, é uma consultoria gratuita, é algo que tu vais de certa forma receber várias vezes e aproveita. Nós, no Dinheiro Limpo Podcast e no Dinheiro Limpo em geral, encontramos um problema que eu estou com uma intenção de resolver. Nós percebemos que 75% das pessoas que ouvem os nossos podcasts, que assistem os nossos vídeos, não estão subscritas ao canal. E é muito importante para nós que tu subscrevas ao canal, não só para nós mostrarmos aquela placa cinzenta, aquela placa prateada dos 100 mil inscritos, mas também para chegarmos a mais pessoas e efetivamente ajudamos a resolver o problema de mais famílias. Então, quando tu subscreves ao canal, quando tu colocas um like que não te custa nada, é extremamente importante para aquilo que nós entregamos para ti, porque isso é um produto que chega a ti completamente gratuito. Por isso nós trouxemos patrocinadores para cuidarem de todos os custos associados a isso, porque nós precisamos de criar este tipo de transformação por meio do conhecimento. Nós sentimos durante muitos anos a informação sempre chegou deturpada ou não chegou às pessoas. É como se nós não tivéssemos direito de saber das coisas. E finalmente nós, Dinheiro Limpo, chegamos aqui para descomplicar o universo da economia, das finanças, sem falar financeiros, sem falar economês, falando uma linguagem que tu consegues perceber e criando proximidade. Porque no final das contas o aprendizado é sobre relacionamento, é sobre proximidade, é sobre falar uma língua que se compreende a todos os níveis. Então vamos juntos, sozinho é mais difícil. Olá, bom dia Euclides, daqui é Cine Campos. A minha pergunta sobre finanças pessoais é a seguinte: que tipo de estratégias a gente pode utilizar para reestruturar o orçamento familiar face à desvalorização da moeda e também à taxa de inflação, a elevada taxa de inflação, uma vez que a gente tem renda fixa e estamos a perder cada vez mais o poder de compra. Então, face a esse problema, a essa preocupação, gostaria de saber como podemos nos redobrar ou que estratégias utilizar para ultrapassar essa situação. Obrigada.
Muito boa questão. Eu acho que começamos com o pé direito, porque isso não é uma dificuldade só de Angola, mas de quase todos os países emergentes e outros países subdesenvolvidos. Sente-se muito isso de inflação contínua, sente-se muito isso de variação cambial, e isso acaba diretamente afetando aquilo que é o poder de compra das pessoas. O que é que eu posso dizer? Eu posso, na verdade, colocar isso em vários passos e fazer-te entender como é que tu podes tentar sobreviver a uma situação ou ultrapassar uma situação que está completamente fora do teu controle. É muito difícil nós controlarmos algo que é tão macro. Situações mais pequenas a gente consegue encontrar uma solução pontual, mas outras situações que têm essa origem ficam muito difíceis. E eu sempre digo a vocês que nós resolvemos os problemas antes deles acontecerem. Nós nos preparamos para as crises antes delas chegarem. E nós em Angola vivemos num histórico em que nós sabemos que a crise vai acontecer. Ou tu estás hoje já numa crise e se não tiveres, tu vais estar numa. Então nós dissemos, prepara-te para as crises antes delas acontecerem. O que é que eu quero que tu faças? Todos os anos, independentemente de qual seja a tua situação, independentemente do nível de conforto que tu estejas, preocupa-te em ganhar mais. Esse é o primeiro passo. Ganhar mais. Tu queres todos os anos tentar ganhar um pouquinho mais. Nem que seja mais 100 mil kwanzas, 50 mil, 10 mil. Qualquer coisa que seja possível aumentar na tua renda, aumente. Não te sintas confortável em passar de um ano para o outro com o mesmo ordenado. Isso não é bom porque a condição no ano a seguir não vai ser a mesma. Primeiro ponto. O segundo ponto, tu queres tentar prever aquilo que será a inflação. Obviamente, tu não tens poder para prever a inflação, porque o estudo da inflação, ele compreende muitas variáveis, mas tu podes olhar para aquilo que é a projeção de inflação que é dada pelo próprio país. Por exemplo, em Angola, nesse momento, nós estamos com uma inflação na ordem dos 15%. A projeção no início do ano rondava em torno dos 11, 12, e nós já passamos muito do que é isso. O meu conselho é ouvir aquilo que é a projeção dada e tentar aumentar uma margem de pelo menos 10% do valor proposto ou 20% se fores mais pessimista e viver com isso. O que é que isso quer dizer? Se a projeção de inflação para ti no próximo ano for de 10%, tu tens que pensar, eu tenho que tentar compensar essa potencial inflação. A inflação, para quem não sabe, ela vai acabar afetando o teu poder de compra porque ela representa a subida dos preços dos produtos e serviços de forma generalizada. Ela é criada por inúmeros fatores. Lei da oferta e demanda, quando, por exemplo, existe mais dinheiro do que produtos para comprar, quando existem gastos públicos muito mal feitos. Então, países em que nós temos alto nível de corrupção, temos um problema nas contas do Estado e acaba afetando as pessoas, quando existe muita moeda em circulação e pouco produto, tudo isso acaba criando inflação e quando se importa demais e se produz pouco localmente. E se nós formos olhar, sem medo de errar, todas essas situações mencionadas acabam afetando Angola. Se tu tens aquilo que é a projeção de inflação, tu tens de tentar correr para investir acima da inflação para proteger o teu poder de compra ou pelo menos a par com a inflação. Então, se a tua projeção é de uma inflação de 10%, se tu fores poupar o teu dinheiro ou investir, tu tens de procurar para o ano a seguir uma inflação, tu tens de procurar para o ano a seguir um rendimento de pelo menos 12, 14, 15% para compensar. Não investir é o pior que pode acontecer, porque a única forma de tu bateres a inflação de modo real é investindo. Depois, nós temos que usar os tempos bons para preparar os tempos maus. É o que eu estava a dizer no início, que eu quero muito que tu correlaciones com uma história bíblica. Eu até tomei aqui uma nota, não sei se vocês lembram, acredito que era José com o faraó no tempo do Egito, e o faraó teve um sonho sobre as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, e depois sobre as 7 espigas também, e pediu uma interpretação a José sobre o sonho que teve. E quando José interpretou o sonho, o que é que ele viu? Ele viu 7 anos bons, muito bons, e viu 7 anos muito maus. E qual foi a solução? Era chamar alguém, um administrador, na altura no Egito, para planear os 7 anos maus dentro dos 7 anos bons. O que eu quero te dizer com isso é o seguinte: os anos maus vão acontecer. A inflação vai continuar a surgir. O que tu deves fazer é, no momento que estiveres bem, planear o resto. Isso é investir continuamente, cortar custos onde não for essencial e tentar manter um estilo de vida que te permite, no momento em que todo mundo está em desespero, tu tens equilíbrio para teres continuidade. Então essa é a minha resposta para ti e acredito que vai trazer soluções que tu começares a implementar hoje. Porque uma vez que tu já estás na poça, a única coisa que eu posso dizer é:
Corta os custos todos no máximo que tu puderes, vive com uma dificuldade durante um tempo ou tenta ganhar mais dinheiro, mas tu não vais conseguir fazer isso de uma hora para outra. Então vamos fazendo check-ups contínuos, porque prevenir custa muito mais barato do que curar a doença. Vamos então à segunda questão que temos. Vamos responder ali umas 5, 7 questões e obviamente outras vamos responder no próximo episódio. Espero que tu tenhas tomado o máximo de notas e que tenhas te identificado com aqui as respostas. Vamos lá à próxima questão. Olá, Euclides, daqui é Nahari. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber que banco aconselhas em Angola a que eu me dirija para a abertura de uma conta para menores de idade. Qual é o nome deste tipo de conta e que valor mínimo recomendas para que sirva efetivamente de alguma coisa no futuro quando muito boa pergunta mesmo. Eu acho que é importante que os pais preocupem-se com o futuro dos filhos e que tentem encontrar uma solução para que lá à frente as coisas estejam melhor. Nós, como africanos, e olho muito nós como palopes, nós provavelmente somos a primeira geração que estamos a preparar alguma coisa para os nossos filhos. Os nossos pais só viveram, alguns até tiveram muitas coisas, mas se formos olhar assim na prática, quantos de nós tivemos coisas deixadas pelos nossos antepassados, é muito raro. No Ocidente isso é muito mais comum. Nós olhamos para a Europa, para os Estados Unidos, existe essa preocupação e eu sinto que os pais devem sim pensar nisso. E a pergunta foi, a olhar para Angola, quais seriam os bancos? Nós aqui neste podcast, e eu gosto que a gente fale sobre isso, nós temos um patrocinador, que é o BNI. E eu podia te dizer que o melhor banco para tu fazeres isso é o BNI. Mas, na verdade, não interessa qual é o banco. Interessa que o banco tenha as condições necessárias e tenha o relacionamento contigo para moldar os teus interesses, aquela que é a tal necessidade. Então, o que nós queremos que tu compreendas é, ok, qual é o banco que eu tenho agora? Qual é o meu banco? O meu banco oferece condições satisfatórias para o meu objetivo ou não. Aí eu posso tentar buscar outro e perceber se essa solução é efetiva porque eu desejo. Com o nome da conta, obviamente vários bancos têm produtos financeiros específicos para esse objetivo. Muitos têm produtos financeiros para esse objetivo. Contas com nomes já validados para crianças, contas crescer, contas futuros, contas banquitas, um monte de nomes associados. Mas tu queres entender as condições da própria conta e do próprio investimento. Porque o dinheiro hoje, ele vale muito mais do que o dinheiro no futuro. Isso é um facto, tá? Então, daqui a 10 anos, quando teus filhos forem crescidos, o dinheiro vai valer menos. Então, tu tens que ter garantias de que os retornos que tu vais ter ao longo desse período sejam competitivos com a inflação e têm que ser acima da inflação. Quando nós poupamos ou quando nós investimos, o primeiro objetivo é proteger o poder de compra. Então, se eu tenho hoje 100 mil kwanzas, o mínimo que eu quero é que daqui a 10 anos, 100 mil kwanzas de hoje sirvam para comprar a mesma coisa que 100 mil kwanzas daqui a 10 anos. E pode ser que o meu dinheiro renda 600 mil e fica a 700 mil, e 700 mil daqui a 10 anos sirva para comprar a mesma coisa que 100 mil. Então, esse é um ponto, preservação de capital. O outro, tu queres o quê? Tu queres ganhar. E tu só ganhas efetivamente quando ganhas acima da inflação. O que eu quero dizer com isso é que a condição da conta deve estar criada para lidar com essa situação. Então, quando tu fores perguntar ao banco, tu vais dizer, essa conta como é que funciona? Essa conta permite juros compostos? Essa conta tem isenção de impostos? Essa conta maximiza o meu retorno ao longo do tempo? Quanto tempo é que eu posso tirar esse dinheiro? Tu tens de procurar tudo que melhora o teu retorno no fim, porque se tu ficares com uma conta para o teu filho que no final tens de pagar 10% de imposto, já vai reduzir muito mais aquilo que é o teu retorno real. Se tu ficares com uma conta em que mesmo sem tu fazeres retirada do dinheiro, ele vai cobrando impostos ao longo do período de depósito, já é muito mal para ti também. Então tu precisas de entender essas condições. Bom retorno, obviamente, mas também outras coisas que aumentem esse retorno no final. Quanto ao valor mínimo, o valor mínimo não interessa por quê? Porque todos nós vamos fazer diante da condição que nós possuímos e pouco é melhor do que nada. Infelizmente as pessoas desvalorizam o pouco, mas o pouco no longo prazo faz uma diferença brutal. E isso é o efeito dos juros compostos a agir a teu favor. Por quê? Tu hoje colocas 10.
e esses 10 têm uma taxa de juros de 10%. Depois tu vais colocar mais 10%. E os 10% vão incorrer sobre os juros que tu ganhaste e sobre o que tu depositaste e sobre o que tu tens anteriormente. Então ficas a fazer um efeito de bola de neve. No curto prazo, o pouco é pouco. No longo prazo, o pouco é muito. E é isso que nós buscamos. Se tu hoje és pai e consegues, por exemplo, tirar 1% do teu ordenado para o teu filho, já faria uma diferença brutal daqui a 5, 10 ou 15 anos. Então, por mais pouco que tu possas fazê-lo, faça. E à medida que a tua renda for aumentando, podes também criar uma margem maior, tá? E no futuro, tu obviamente vais ter mais sucesso. Outro conselho que te dou é, independente do teu futuro ser em Angola, o dinheiro não tem fronteiras. Então, não podes olhar só o Kwanza como uma opção para poupar para o teu filho. Tu podes olhar também para economias mais desenvolvidas e moedas mais estáveis, como dólar, euro e libras, moedas que já se provaram no tempo e vão te oferecer uma estabilidade maior. Então, se tu tiveres a possibilidade de fazer um investimento para o teu filho fora, faça, porque é isso que todo mundo faz. O próprio europeu investe nos Estados Unidos porque ele entende que o mercado dele não é tão eficiente. Então nós que estamos no Kwanza temos que ter essa garantia que sejamos capazes de investir para nós e para o nosso futuro em economias mais desenvolvidas também. Muito boa questão, Nahari, fantástico, e desejo o melhor para ti e para a tua família no futuro. Olá, Euclides, boa tarde. Tu estiveste no Fly Podcast e eu gostaria de saber como é que funciona a TAB, que é a taxa anual nominal brutal. Eu gostaria de saber como é que isso funciona. Ok, boa questão. Muito boa questão. E às vezes nós vemos esses códigos, essas letras, TANB, TANL, e nós não conseguimos compreender o que é que isso quer dizer. A TAMB é a taxa anual nominal bruta, e ela por norma é uma taxa cobrada pelos bancos nas nossas poupanças. Acontece muito isso. Tu vais fazer uma poupança, tu vês uma TAMB, e muitas das vezes a TAMB é mal interpretada porque as pessoas não compreendem que ela é num período de 1 ano, 12 meses sem para validar. Então, se tu vês, por exemplo, olha, tu tens aqui uma TAMB de 12% para o investimento num período de 1 ano. Isso quer dizer que durante o período de 1 ano, a tua taxa nominal bruta antes dos impostos vai ser de 12%. Sobre esse retorno, tu tens o imposto sobre a aplicação de capitais, que em Angola, quando é menos de 3 anos de investimento, são 10%. Então, tu sofres 10% de desconto sobre o dinheiro que tu vais ganhar, ok? Isso é importante. Tu tens as taxas associadas ao próprio investimento no banco. Por exemplo, o banco pode ter ali uma taxa que ele cobra. Tu tens os outros impostos associados a isso, como o IVA, e tudo isso faz o teu retorno líquido no final ser menor. Outro aspecto importante é que às vezes os bancos comunicam assim: tu tens uma poupança de 3 meses a uma TAMB de 12%. Ali é diferente. Ali a poupança são 3 meses. E quando ele diz TAMB de 12%, não quer dizer que tu vais ganhar 12% em 12 meses. Então, se ele dizer, olha, TAMB de 12% por uma poupança de 3 meses, tu pensas, epá, eu vou colocar aqui o meu dinheiro e eu vou ganhar 12% em 3 meses. Não. Tu tens que pensar, a taxa é anual. Então, se ele está a dizer 12 meses num ano e eu vou ficar 3 meses, 12 a dividir por 3, 4. Ok? Então é importante entender isso. Muito boa questão e obrigado por trazer isso aqui. Ok, vamos então à próxima questão e vamos entender o que é que nós temos aqui. Percebe que essa questão é do Tyson e ele está no Reino Unido. Vou reportar aqui, fazer o play que é para a gente ouvir. Sou Tyson Felipe. Eu comecei agora a minha jornada nos investimentos, né? Graças a ti. Eu queria saber, né? Para 2024, né? 2024, quais, para além da SP 500, quais são as melhores ações para investir, né? E quais são as ações nas quais eu posso ter dividendos mensais que tu recomendas para investir em 2024?
Ok, boa. Boa questão do Tyson. O Tyson disse que está a começar agora nos investimentos e começou de forma passiva. Está a investir em ETFs, tem exposição ao S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ele quer saber para 2024 como é que a gente faz, onde é que a gente investe, quais são essas ações que a gente investe e ações que pagam dividendos mensais. Ok, uma coisa que é importante nós mencionamos aqui. Sempre que nós vamos investir, o investimento deve estar alinhado com os nossos objetivos e o nosso perfil. E o mercado de ações é um mercado imprevisível. Imprevisível. Então, se eu disser hoje, olha, quais são as ações para 2024? Eu estaria, obviamente, a mentir, porque nem Deus, se calhar, deve saber do mercado financeiro, porque ele já perdeu a fé dele em nós há muito tempo e o mercado depende muito do comportamento das pessoas, tá? Mas o que é que tu podes fazer, efetivamente? Tu podes olhar para o que é tendência. As tendências importam muito. Se tu olhares no ano passado, nós começamos a falar muito de AI, inteligência artificial, e nós começamos a ver, e se validou, que as empresas que investiram em inteligência artificial no ano de 2023 tiveram uma performance muito boa. Se tu olhares para a projeção de empresas como todas as envolvidas em tecnologia, especial a Nvidia e tudo mais, elas acabaram tendo uma performance muito boa no ano. Mas é importante compreender, e isto aqui não é uma recomendação de investimento, obviamente tenho que deixar aqui um disclaimer, que isso são ativos extremamente voláteis e os ativos que investem em tecnologia, por exemplo, são dos mais voláteis do mercado e dos mais cíclicos. E mesmo que tu estejas alinhado com o mercado, vamos supor que existe aqui os aspectos de guerra estão a acontecer e existe uma projeção para que o petróleo suba muito em 2024. Obviamente as empresas exploradoras de petróleo que trabalham com essa commodity vão ter uma performance muito boa. Quando o preço do petróleo sobe, essas empresas associadas a essa commodity também sobem. Mas isso pode não se validar. Outros eventos podem surgir e podem acabar com isso que é a projeção. Por isso é que os analistas, eles fazem projeções, mas em 90% das vezes estão errados. Então o que é que acontece? Nós não vamos conseguir dizer estas são as melhores ações para 2024, mas nós podemos fazer uma pesquisa e imaginar quais seriam os setores que têm uma promessa boa para 2024, compreendendo que se tu investes desse jeito, tu estás a especular. A ideia é que tu faças investimentos para mais longo prazo e entendas os ciclos de curto e longo prazo alinhados. Eu costumo dizer isso, eu acho que isso é super importante. Quando o ciclo de curto prazo e de longo prazo estão alinhados, ali é um boom. Vamos olhar, por exemplo, o petróleo. Eu digo sempre, nós sempre vamos precisar de petróleo. Por mais verde que o mundo seja, nós vamos sempre precisar de petróleo. Então, no longo prazo, o petróleo vai ser sempre interessante. Se houver um fator global que influencie a subida do preço do petróleo, ali é uma boa chance de tu fazeres dinheiro, porque tu tens ciclo de curto prazo alinhado com o ciclo de longo prazo. Isso é um ponto para tu teres atenção. Mas tudo isso carece de muito estudo, requer muito risco, compreende muito risco e tu tens de ter muita atenção nisso. Se tu queres estar exposto a um determinado setor, talvez tu irias mais para ETFs, para conjuntos de empresas e aproveitar essas oportunidades, sempre tentando fazer um portfólio equilibrado com ativos livres de risco. Ativos livres de risco são essencialmente os ativos de renda fixa quando tu emprestas dinheiro ao Estado, como por exemplo o governo dos Estados Unidos, que eles chamam risk-free rate, aqueles títulos deles de curto prazo, tá? Então é importante entender isso. Quantas ações pagam dividendos mensais? Tu tens várias ações que pagam dividendos mensais e cabe a ti escolher aquelas que sejam melhores para a tua intenção. Nós temos, por exemplo, muitos fundos imobiliários que pagam dividendos mensais e existe um site que chama Sure Dividends, vai passar aqui, surdividends.com, e ela é uma newsletter, em todos os dias mandam-te e-mails sobre opções de investimento. E tu podes encontrar neste site uma lista que eles têm de mais de 40 ações que pagam dividendos mensais e tu podes, dentro daquilo que é o teu entendimento, escolher as ações que tu queres colocar no teu portfólio. Lembrando que renda variável, ações são ativos de extremo risco e que é impossível prever aquele que é o retorno. Por norma quando dá errado dizem, isso mesmo é renda variável, não tinha como prever com exatidão, e quando dá certo eles dizem, olha, nós fizemos um estudo muito grande e obviamente por causa da nossa expertise conseguimos, mas é tudo bungle. Então é importante entender que existem riscos e tentar mitigar os riscos é o que é importante. Olá Euclides, Ceni Campos novamente.
A minha outra pergunta sobre finanças pessoais é a seguinte. Face à planificação de uma boa aposentadoria, especificamente em Angola, poderia listar metodologias, estratégias ou o que for necessário para poder ajudar numa boa planificação face à legislação local angolana? Ok, ela está preocupada com reforma e eu super entendo. Eu acho que e dentro do processo de planificação financeira, nós dissemos, e tem esse vídeo aqui que tu podes assistir aqui em cima, nós dissemos com clareza que o teu plano de longo prazo deve vir antes do teu plano de curto prazo. Ou seja, eu estou vivo hoje, estou a trabalhar, estou a fazer as minhas coisas, quero viajar, quero fazer tudo que eu gosto. Então eu devo pensar, ok, no longo prazo, daqui a 20 anos, eu quero ter independência, eu quero ter liberdade. Então eu vou dizer, olha, 5% daquilo que é o meu retorno de hoje vai aqui para o meu plano de reforma. E no curto prazo eu vou fazendo os meus investimentos e no médio prazo para ter aqui dividendos ou juros para viver a minha vida. Como é que eu faço um plano de reforma ideal? Obviamente a reforma é daqui a 20, 30 anos, dependendo da idade que tu estás. E se tu estiveres mais perto da reforma, provavelmente tu também ganhas muito mais dinheiro, porque a ideia normal é essa. Quando tu és mais jovem, tens menos experiência, ganhas menos. Quando tu és mais velho, tu também ganhas mais. Então o esforço que tu deves fazer lá à frente vai ser menor, apesar de poderes investir mais dinheiro. A única forma de te reformares com qualidade é investir, porque investir é a única maneira, mas a única mesmo de tu bateres a inflação. Por isso é que nós no Dinheiro Limpo temos vários programas de investimento que ensinam as pessoas a investir desde a base, que te dão o A a B para investir dentro de Angola e no estrangeiro. Temos programas exclusivos para pessoas que estejam na Europa ou que estejam nos outros lugares do mundo e tentamos fazer com que toda a gente, independente do nível de conhecimento e expertise em finanças e investimentos, seja capaz de aprender a fazê-lo. Voltando aqui ao assunto, a tua reforma ela deve ser projetada com base naquilo que tu queres seja a tua renda quando te reformares. É muito importante isso, muito importante isso. Por exemplo, eu tenho aqui uma ideia de que a regra dos 22 vezes, isso funciona muito no resto do mundo, 22 vezes do teu custo anual te permite reformar. Isto em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo. Se tu hoje tens, por exemplo, um custo mensal, vou aqui dar um exemplo da Europa e depois vou contextualizar com Angola. E nós temos aqui também na descrição do vídeo um link para um e-book gratuito, 100% grátis, que vai te ensinar como atingir a independência financeira em Angola. Tu só tens que ler esse e-book. Então eu vou dar aqui um exemplo do resto do mundo para vocês compreenderem. Como é que funciona no resto do mundo? Eles falam da regra dos 4%. Então se tu tiveres um custo mensal de 1.200 euros hoje, e pegares esse custo mensal vezes 12, são 14.400 euros. Se tu tiveres 22 vezes desse valor, que não é fácil, é trabalho mesmo grande de verdade, tu vais ter 316 mil, até custa falar o número, 316.800 euros. Se tu fizeres 316.800 euros vezes 4%, tu tens na ordem de quase 13.000 euros. Então, para ser perfeito, são na verdade 25 vezes. Se tu tiveres 25 vezes daquilo que é o teu custo anual, 1.200 vezes 12, e tu tiveres 25 vezes, tu tens então 360. 360 que é o número perfeito. Porque se tu fizeres 360 mil euros vezes 4%, tu tens 14.400 euros. E isso é exatamente aquilo que tu precisas para viver. Então, qual é a ideia que se prega do valor ideal para a reforma? É que se, em média, o mercado americano, que é o mercado que nós vamos usar como referência, rendeu nos últimos 100 anos a volta de 9, 10%. Se esse rendimento for contínuo e tu tirares 4% desse valor, tu consegues te sustentar com essa base e tu tens o remanescente para voltares a investir e fazer o teu dinheiro continuar a crescer. Então existe essa regra dos 4% para a reforma. Só que tu tens que ajustar. Quando tu te reformares, talvez os 1.200 euros por mês não vão chegar.
Então a tua projeção de futuro deve ser: eu quero ter mais do que estes 1.200. Eu vou ajustar, se calhar, eu vou consumir 50% a mais quando chegar à minha altura de se reformar. Então, em vez de 1.200, eu vou estar a gastar 1.800, e tu queres estar o mais próximo de 25 vezes na altura da reforma. Se tu estás na Europa, se tu estás em qualquer economia desenvolvida, nós olhamos para 25 vezes como ideal. Se tu estás em Angola, é diferente, porque essa base é sempre olhando para aquilo que é a taxa de juros. Se tu tiveres uma taxa de juros de 20%, como até há pouco tempo nós tínhamos em Angola e agora estamos nos 17%, mas eu vou fazer 20% porque eu acho que essa vai ser a taxa no próximo ano, e se for, voltem aqui para o próximo ano e venham me dar parabéns, tá? Se tu tiveres 20%, 20 vezes 5 são 100%. O que quer dizer que 5 vezes do teu custo anual já te davam um retorno suficiente para tu viveres durante um ano. Só que essa taxa é variável e o mercado é extremamente volátil, inflação e desvalorização. Então eu vou dizer com clareza, se tu tiveres 8 vezes do teu custo anual hoje em Angola, tu consegues viver sem trabalhar. 8 vezes do custo anual, sem trabalhar. Então, daqui para frente, eu vou te dizer o quê? Dá uma margem de erro de 100%. Qual vai ser o meu custo anual daqui a 10 anos quando eu me reformar? Vai ser o dobro do que é hoje. Ponto. Então tu tens de ter o dobro do que é hoje a contar com a taxa praticada hoje. Aí tu vais ver que se no futuro a situação piorar, a taxa de juros vai ser ainda maior e tu vais conseguir atingir o teu objetivo. Espero que tenha sido claro. Sei que tem aqui muita coisa técnica, mas quando vocês lerem o e-book e fizerem as vossas pesquisas, vocês vão compreender que isso aqui é ouro. É ouro. E está aqui 100% gratuito, cortesia do Dinheiro Limpo e do BNI, que é o nosso patrocinador. Boa tarde, Champ. Olha, eu tenho uma questão, não sei se ainda vai a tempo, porque eu vi que precisa de mais 3. A minha questão é a seguinte: se vale a pena vender uma casa no valor de 13 milhões e poder investir o dinheiro em renda fixa por um período de 5 anos com um reforço mensal. Com um reforço mensal de 1 milhão de kwanzas e poder atingir a cifra de 100 milhões em 5 anos. E para isso continuaria a viver na casa de renda durante os 5 anos. Ok, vamos aí responder essa questão muito interessante, e eu quero aqui chamar a atenção à importância dessa questão. A pergunta foi: olha, eu tenho 13 milhões, eu tenho uma casa que vale 13 milhões. Eu quero vender a minha casa hoje, que vale 13 milhões de kwanzas, e eu quero viver na renda. Então quero arrendar uma casa. Provavelmente eu tenho um emprego, então tenho uma renda que vem desse emprego, e durante 5 anos eu quero investir isso e eu quero fazer aportes por cima disso na ordem de 1 milhão por mês. O que é fantástico. E quero saber se durante estes 5 anos vai valer a pena ou não. Ok? Eu vou fazer cálculos para que a gente possa ter clareza do que está aqui a dizer e vou mostrar aqui na tela para vocês verem isso comigo. Se nós usamos aqui essa calculadora de juros compostos, 13 milhões é o valor inicial, que é o depósito primário que ele vai ter. A nossa taxa de juros atual é na ordem de 17%. E vamos olhar para o investimento de 5 anos, 17%. Os juros em Angola dos títulos públicos são pagos semestralmente 2 vezes por ano. Então os nossos juros vão ser compostos 2 vezes por ano, conforme está a dizer aqui. E nós vamos fazer um aporte de 1 milhão por mês. Obviamente aqui não tem kwanzas, estou a usar euro como base para 1 milhão de euros todo mês. Isso aqui é uma coisa linda, né? Mas não é a realidade. O que é que vai acontecer aqui? Durante o período de 5 anos, tu vais ter aqui todos os depósitos feitos vão ser 60 milhões de kwanzas. Imagina, tu 1 milhão todos os meses vão ser depósitos adicionais, 60 milhões de kwanzas. A esses depósitos adicionais, tu vais ter colocado os 13 milhões ganhos inicialmente, que tu fizeste de aporte inicialmente. Então nós vamos ter 13 milhões acima disso. Quer dizer que no total de depósitos vão ser 73 milhões de kwanzas. O que é fantástico alguém conseguir por si só poupar, vamos só supor que seja poupar 73 milhões de kwanzas. Mas como nós temos uma taxa a incidir de 17%, o que é que vai acontecer? Nós vamos ganhar juros no valor de 48,5 milhões de kwanzas durante os 5 anos. 48,5 milhões de kwanzas. E
O nosso valor acumulado, que começamos com 13 milhões no final, vai ser 121 milhões e 500 mil kwanzas. Então, em 5 anos, tu vais ter todo esse dinheiro acumulado. Obviamente, em 5 anos tu vais ter inflação, tu vais ter desvalorização, mas ainda assim 121 milhões vão ser 121 milhões e vais poder fazer coisas enormes nesse processo. Então, eu acredito... Não esteja a dizer que isso seja uma recomendação direta, mas eu acredito que alocares dessa forma seria inteligente. Porque o investimento é de baixo risco, o risco associado é a inflação, estamos a falar de renda fixa com garantia do Estado, então sabemos que o valor principal investido vai ser devolvido, só não sabemos quanto é que vai valer no final, mas sabemos que vai ser devolvido. Então é algo que podes validar, obviamente deves analisar os riscos, procurar um profissional caso precises de orientação, mas é algo bom de pensar. Parabéns. Caminho da liberdade financeira. A minha questão é a seguinte. Durante a mentoria, aprendemos muito sobre finanças. Então a questão é, se eu tivesse recebido hoje, na minha conta ordem, a maturidade vencida de uma OT de 15 milhões de kwanza, qual seria a orientação técnica que o grupo Dinheiro Limpo me daria para investir no mercado internacional? Ok, boa. Aqui estamos a fazer uma pergunta direta e de alguém precisa de uma orientação para montar uma carteira. Tem 15 milhões e quer investir fora de Angola. Está a falar de 15 milhões de kwanzas. 15 milhões de kwanzas devem sair à volta de, se calhar, 18 mil euros, por aí, qualquer coisa, menos coisa. Para tu investires, Euclides, não posso dar uma orientação sem saber qual é o teu perfil e qual é o teu objetivo e qual é a tua condição para suportar isso. Estás a saber? Porque se nós formos investir, por exemplo, em renda fixa no exterior, vamos supor títulos públicos nos Estados Unidos ou em Portugal, tu tens os certificados da Forra em Portugal a pagarem menos de 2%, tu tens os títulos de dívida americana a pagarem 3% ao ano. No entanto, tu tens em Angola títulos de renda fixa em dólares a pagarem 5,9% por um período de 5 anos. O que é 3 vezes mais que em Portugal com a mesma segurança da moeda. Então, se tu vais investir fora de Angola, tu obviamente queres ir investir para ativos de renda variável que compreendem risco. Aí tu queres ir buscar algo mais, tu queres buscar 10, 12, 15%. Então tu tens de ter uma noção exata de gestão de risco e isso deve fazer sentido de acordo com o teu perfil. Eu não posso dizer que ação é que tu deves comprar. Eu não posso dizer que ação é que tu deves comprar, mas tu tens de ter noção de como é que tu vais gerir o risco dentro desse processo. Obviamente deixar uma parte para reserva de oportunidade, obviamente deixar uma parte passiva como index funds e colocar a outra parte do dinheiro em ativos que façam sentido para ti ou manter uma estratégia 100% passiva. Isto é o que eu posso dizer. Agora, investe nessa empresa, eu não estou autorizado para fazer isso contigo, por muito que eu goste de ti. Um beijinho para ti e vamos juntos sozinho, é mais difícil, meu querido. Olá, boa tarde, Dinheiro Limpo. Chamo-me Isabel Ferreira. Gostaria de saber quais são os tipos de investimentos que posso fazer para o meu menino de 4 anos. Obrigada. Ok, ouvimos aqui a Isabel e percebemos aqui pelas notas que a Isabel está no Reino Unido. Então vou dar aqui o exemplo para a Isabel com base nas opções que existem no Reino Unido. No Reino Unido existem contas ISA, são Individual Savings Account. E tu tens contas individuais de poupanças para crianças e para adultos. Para crianças em particular, permite investir até 6 mil libras por ano numa conta de investimentos em renda variável e tu podes automatizar esses investimentos. Por que é que era importante tu colocares o dinheiro do teu filho numa ISA? E por que é que tu deves procurar isso com a máxima urgência possível? Porque essas 6 mil libras tu investes para o teu bebê que tem 4 anos hoje, ele tem essa conta até os 18 anos, quer dizer que durante 14 anos tu vais conseguir depositar para o teu filho qualquer coisa como 84 mil libras. E eu quero muito fazer esse cálculo contigo porque eu acho muito interessante mesmo nós fazemos esse cálculo juntos.
Vamos supor que essa conta AISA, ela compreenda investimento em renda variável e vamos olhar para um retorno do mercado conservador de 7%, tá? E como tu vais investir 6 mil por ano, no máximo, vamos considerar que por mês tu consigas investir 500 libras para o teu filho, tá? Vou dar aqui esse exemplo para 500, mas pode ser menos, pode ser 100, pode ser 50, mas vou dar aqui o exemplo de 500 para a gente explorar a capacidade máxima que a conta tem, tá? Então, se eu for fazer 500 libras por mês para o filho, durante 14 anos, que é a capacidade atual da conta AISA, tá? E pensar que todo mês eu vou começar com 500 por mês e todo mês eu vou conseguir colocar mais 500, ok? O que é que vai acontecer para mim neste período de 14 anos? Em 14 anos eu vou conseguir, com este retorno, acumular de juros o equivalente a 59 mil libras. Imagina só. Quando o teu filho tiver 18 anos, se tudo correr com essa nossa projeção conservadora, você vai conseguir ter ali 144 mil libras. Se o mercado for mais eficiente e nós olhamos, por exemplo, para 10%, estamos a falar que tu podes chegar a acumular 184 mil libras. Mas por que isso é uma vantagem muito grande? Porque o teu filho, ele pode tirar o dinheiro dele dessa conta AISA pagando 0 de impostos. E isto é que é interessante. Porque se tu investes numa conta que não é eficiente para taxas e juros, o que é que vai acontecer? Quando ele tirar o dinheiro, o ganho de capital, ele pode pagar 20%, 25%, 30%, dependendo da lei que vigora nesse país. Quando tu investes nesse tipo de conta, se essas 80 mil libras, 6 mil libras, 500 libras que tu colocas por ano se transformarem em 1 milhão, ele vai tirar 1 milhão e o dinheiro é todo dele. Então é importante não só investir, mas também investir em produtos que tenham eficiência fiscal e aproveitar estes tipos de contas que existam, e no Reino Unido existem várias. Tu podes inclusive escolher um fundo para o teu filho, um fundo de investimento, e para isso nós recomendamos a Vanguard, que vai te permitir fazer o setup dos 14 anos, escolher um fundo que agora começa com o mais arriscado e à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais conservador e no final tu provavelmente terás um bom retorno. É um prazer enorme fazer essas consultorias aqui com vocês. Eu acho que esse episódio foi fantástico e certamente todos vocês conseguiram tirar o máximo. Se vocês quiserem mais episódios como este, digam aqui nos comentários. Euclides, foi fantástico, eu tenho muitas dúvidas, eu quero consultorias, eu quero deixar aqui. E tem um link aqui, fala comigo, onde tu só tens que mandar o teu áudio. Não faz mais nada, não explica nada. Só manda o teu áudio e nós depois vamos fazer um outro episódio. Vamos juntos, sozinho é mais difícil. Vamos com dinheiro limpo.